Saudações, meu irmão, minha irmã. Bom saber que continuamente você continua desse lado. Vamos partilhando a palavra do Senhor. Deixa aí o teu like, deixa algum comentário. Se precisa de oração, escreva no pedido de oração ali nos comentários, que teremos muito gosto em levar ao Senhor em oração. 2 Coríntios capítulo 5, começamos hoje, nossa habitação celestial. Paulo está a dizer para os irmãos: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos de homens. Olha para o versículo 12. Enquanto isso, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Numa primeira introdução, parece que o apóstolo estivesse a falar de uma habitação a nível de estrutura física, mas logo depois no versículo 2 percebe-se que o apóstolo estava a falar não só daquilo que poderia ser uma estrutura física, material, mas estava a falar do seu próprio corpo. O apóstolo estava a dizer que ainda que este nosso corpo mortal seja destruído, nós gememos em Deus aguardando o revestimento com o nosso corpo, a nossa habitação celestial, porque ele falava de nós, onde nós habitamos, não naquilo que é feito por homens, mas em nós, no corpo. E o apóstolo está a dizer que nós seremos revestidos com um novo corpo perfeito, santo, que não teme, que não treme, um corpo fora de todas as limitações que o pecado impôs a este atual. Por isso, no versículo 5, o apóstolo está a dizer, depois de dizer no 4 que enquanto vivemos nesta carne, neste corpo, nós somos angustiados e gememos, Paulo está a dizer no versículo 5 que foi Deus quem nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Logo, o apóstolo está a dizer que em Deus nós estamos selados, que em Deus nós estamos guardados, nós estamos protegidos. O Espírito do Senhor está sobre nós porque é a garantia daquilo que está por vir. Ou seja, apesar de todo o sofrimento que passamos nesta terra, nós não estamos sozinhos, porque neste nosso corpo mortal, pela sua graça e misericórdia, o Senhor colocou o seu Espírito, e esse Espírito nos guarda e é a confirmação de que o Senhor está por vir, porque o Espírito Santo não é nosso, o Espírito Santo é de Deus. E se Deus nos concedeu, é porque Ele firmou uma aliança e um compromisso conosco. E quando vier buscar o seu Espírito, Ele vai levar todo aquele que nele estiver selado para o dia da redenção. Olhamos para o versículo 6. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Por que Paulo fala que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor? Paulo está a falar das limitações que se impõem à própria carne. Por exemplo, Isaías 59, ele disse que não são os ouvidos do Senhor que estão agravados para não poder ouvir, nem as suas mãos encolhidas para não poder salvar, mas são os vossos pecados que fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e faz com que vos não ouça. O apóstolo está a dizer que por mais santo que nós venhamos a ser, andando na comunhão com o Senhor, a nossa carne, o nosso corpo físico, ele é limitado, ele não entende as coisas de Deus. Por isso, há uma luta, e a luta é: a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Não podem prevalecer os dois em sintonia, pelo contrário, o espírito tem que se sobrepor à carne, porque esta carne que nos mantém afastada de Deus por causa da sua imperfeição. Por isso, o apóstolo está a dizer que vivemos por fé e não pelo que vemos. O que é viver por fé e não viver pelo que se vê? Irmãos, o que se vê é passageiro, o que não se vê é permanente. O que se vê pode ser alterado completamente por causa daquilo que não se vê. Ou seja, o apóstolo está a dizer: quem tem fé no Senhor, quem tem fé no Senhor, ele não anda conforme as leis do mundo, ele anda conforme as leis de Deus. Porque aquele que não tem fé entende que a vida é só esta que se vê, entende que o presente é tudo e que não há nada reservado para o futuro. Aquele que olha apenas para as circunstâncias
circunstâncias atuais, é limitado por aquilo que ocorre agora. Não tem perspectiva de entender que as coisas podem mudar lá frente pela graça de Deus. Por isso que essa palavra encontre lugar no teu coração, para você entender, meu irmão, minha irmã, que não deve olhar muito para aquilo que se vê. As enfermidades, nós conseguimos ver as pessoas enfermas, nós conseguimos ver as pessoas desempregadas, nós conseguimos ver as pessoas em desesperos. Ademais, nós mesmos passamos por todas essas situações, mas não devemos ficar por elas, porque sabemos que lá no céu há um Deus disposto a ouvir o nosso clamor, há um Deus disposto a ouvir a nossa oração. Nele nós cremos, nele nós confiamos. Então não ficamos pelo que se vê, nós vamos adiante por aquilo que não se vê, porque é dessa forma que se manifesta a presença de Deus na nossa vida. Meu irmão, pega essa palavra no teu coração, minha irmã, guarda essa palavra no teu coração. Viva na dependência do Senhor, crendo que por mais que você não veja as coisas acontecerem agora, pela fé elas já aconteceram. Saiba que as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual e elas depois começam a se materializar. E se assim for, está então confirmado que o mesmo apóstolo escreveu que bendito seja o nosso Deus, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Creia que Deus já te abençoou. Creia que aquilo que você vê agora não se poderá comparar a tudo aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, que estejamos no corpo, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Paulo está a dizer, na carne queremos agradar o Senhor, fora da carne no Espírito queremos agradar o Senhor, porque todos nós vamos estar diante do tribunal de Cristo para prestar contas. O apóstolo está a dizer, ande bem você, ande mal, ande conforme decidir, saiba que todos nós vamos prestar contas diante de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, policie as tuas ações, para que você esteja pronto para responder diante de Cristo a respeito de tudo aquilo que você semeou nesta terra e receber o teu galardão. Versículo 12. Não estamos tentando novamente nos recomendar a vocês, pois estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Então o apóstolo Paulo está a dizer o quê? Eu vos estou a dizer tudo isso, que não andamos por fé e não por vista, porque andamos por fé e não por vista, porque diante de Coríntios estavam homens sobejos, homens altivos de espírito, homens arrogantes, que confiavam naquilo que possuíam, muitas riquezas. Os coríntios tinham muitas riquezas e tinham muita eloquência, muito poder de argumentação, muita filosofia. Então o apóstolo está a dizer que vocês não devem ficar por estes que vocês olham somente a aparência. Não, o que importa para Deus é aquilo que está no coração. Por isso, meu irmão, minha irmã, seja vigilante nos relacionamentos que você constrói, seja amizade, seja relacionamento amoroso, seja profissional. Não se deixe enganar apenas pelas palavras das pessoas ou por aquilo que você pode ver. Peça ao Senhor, que sonda os corações, para que abra os teus olhos, para você perceber além daquilo que se pode sair pela boca ou se pode ver pelos olhos, mas que você com o teu coração sinta dentro de ti o Senhor te confirmar se de facto aquele com quem você se quer juntar, seja para fazer o que quiser, é assim conforme diz com a sua boca. As práticas vão revelar, o fruto vai determinar a árvore. Por isso, vários homens conseguem enganar muitas mulheres, porque as mulheres são sensíveis ao ouvir e muitas vezes fáceis de enganar, mas aquelas mulheres cheias do Espírito Santo não se podem enganar pelo que se fala, porque elas recebem do Senhor a graça para perceber o que procede do coração. E para ti, homem, meu irmão, esteja atento também, não se deixe guiar somente pelo que certas pessoas falam. Olhe muito mais as suas ações do que as suas palavras. É o que o apóstolo Paulo está a dizer. Precisamos nos preocupar com o que habita dentro
dos nossos corações. Por isso, Paulo está a dizer que Cristo, o amor de Cristo nos constrange. Ele morreu para que os que vivam não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Por quê? Porque se alguém está em Cristo, versículo 17, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou com ele mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Como é que Deus reconciliou a humanidade consigo mesmo? Sacrificando a Cristo. Ou seja, deveria ser o homem a ir atrás da reconciliação. Só que o homem é imperfeito, o homem não tem sabedoria nem santidade nenhuma para reconciliar-se com Deus. Por isso, Cristo é a reconciliação e Deus nos deu esse ministério da reconciliação. Deus subjugou Cristo à dor, ao sofrimento e à maldição para que através deste nós voltássemos aos seus braços e pudemos novamente ter comunhão com Ele e chamamo-lo de Pai para todo sempre. Por isso, meu irmão, as coisas velhas se passaram, tudo é renovado em Cristo por causa da reconciliação. E esta reconciliação não para simplesmente entre Deus e o homem, mas é entre o homem filho de Deus e o outro homem de igual forma, para dizer que se Ele nos perdoou tão tamanho pecado, nós devemos ter disponibilidade para perdoar também os pecados que os nossos irmãos cometem contra nós, porque este é o ministério da reconciliação, anunciarmos as coisas novas e boas para que toda a humanidade se salve e se entregue aos braços do Senhor. Por isso, meu irmão, esqueça as coisas velhas, elas se passaram. Não é sobre os pecados que você cometeu anteriormente, não é sobre os erros que você cometeu anteriormente, não é sobre quantas vezes você foi enganado no passado, é sobre o que você quer fazer agora da tua vida. Não se martirize por causa das coisas feias que você fez contra Deus no teu passado. Pelo contrário, abrace a oportunidade que Ele concede agora através de Cristo, de sermos reconciliados com Ele e voltarmos a entrar na sua presença confiantes no seu eterno amor. Então, meu irmão, entrega-te ao Senhor e esteja disposto a viver coisas novas em Deus. O passado não mais importa. A pergunta é o que você vai fazer no presente. Isso sim importa para determinar o teu futuro. Deus te abençoe e te guarde em o nome do Senhor Jesus.